Quinta-feira, 13 de julho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Santa Catarina levada a sério chega ao extremo oeste catarinense e governo do estado libera 39 milhões para importante obra de infraestrutura. Lei que permite pets a entrar em todos os estabelecimentos deve ir em votação na Assembleia Catarinense. Ciclone passa pela região sul e avança pelo sudeste do país. Na Venezuela, a oposição busca união para derrotar a ditadura de Nicolás Maduro. De olho na inteligência artificial, Elon Musk lança a nova empresa que irá focar em diferenciais no setor. Divulgados os escolhidos para o Emmy. Uma novela, um documentário e uma atriz brasileira estão na disputa pelo Oscar da TV e do stream. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Soul TV e canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 6 minutos. E a caravana do governo do estado continua percorrendo a região oeste. Em Maravilha, foi anunciado 39 milhões em investimentos. A comitiva, liderada pelo governador Jorginho Melo, chegou ao extremo oeste nesta quinta-feira. Por lá, os prefeitos da região foram ouvidos e as demandas serão analisadas pela equipe técnica do estado. Assim como as demais regiões, o tema infraestrutura esteve em pauta e o governador anunciou a liberação de 39 milhões de reais para a construção de um elevado no entroncamento entre as BRs 158 e 282. Todas as SC nós vamos revitalizar. Nós vamos começar a fazer um grande programa. Eu fiz um financiamento de 1,5 bilhão que a Assembleia Legislativa aprovou no BID para a gente recuperar, porque todas elas estão em boca de rua. O governo que saiu deixou obras inauguradas em novembro de 2022 que está cheio de buraco. Um amigo meu botou um pneu de Fusca, não sei do que, e tirou uma foto e mandou para mim. Então isso é muita irresponsabilidade. Nós vamos fazer um trabalho de revitalização em todas as estradas estaduais, todas as SC. Vamos fazer um cronograma, já estamos elegendo as que está pior, a gente sabe. Não precisa ninguém nos avisar, porque a gente sabe como é que está a situação de todas as nossas SC para atacar de forma conjunta, porque não dá para começar uma num canto, outra no outro. Tem buraco esperando no acostamento para entrar. Jorginho Melo destacou ainda a importância da universidade gratuita para a região, que fica distante da capital. Para ele, o programa irá impulsionar a economia local, colocando no mercado de trabalho profissionais capacitados. Um desejo de oportunizar a quem não tinha condições de fazer uma universidade e poder fazer. Isso é o sonho do pai, da mãe, do vô, da avó e etc. Porque o pobre só passa na faculdade que tem que pagar. O mais abastado faz cursinho, toma iogurte de manhã, não trabalha, faz curso de reforço e passa na federal. O pobre tem que sair da cama trabalhando e não tem condições de se preparar. E ele passa na universidade que tem que pagar. Então nós vamos ser solidários com ele, vamos dar essa oportunidade para ele fazer a faculdade do seu sonho e depois pagar, devolver para o Estado com o seu trabalho, naquilo que ele se formou. Então vai ser uma revolução, é um projeto inovador, vai ser case nacional, eu não tenho dúvida disso. É uma prioridade, eu elegi uma prioridade, elevar a régua da educação em Santa Catarina. Agora nós vamos investir também na formação profissional. No curso técnico, porque hoje acabou isso. Nunca deram valor a isso, abandonaram isso todos os governos. E através das comunitárias nós vamos investir também na formação profissional. Sair do ensino médio, do antigo segundo grau, com uma formação. Está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais.
A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Ivan Nats, que permite a entrada de cães e gatos em estabelecimentos comerciais como shoppings, bares, restaurantes e similares. Na justificativa do projeto, o parlamentar alega que o Brasil é o quarto país no mundo com a maior população de animais de estimação e que, de acordo com o IBGE, 44% das residências têm pelo menos um cachorro e 17% têm pelo menos um gato. Nós estamos encontrando algumas resistências em algumas casas comerciais que ainda não compreenderam que os animais são seres de direito. Eles têm direito de entrar nos estabelecimentos e permanecer nos estabelecimentos. Então, quando um estabelecimento rejeita a entrada de um animal, ele fere a lei à medida que os animais são seres de direito. Então, esse projeto de lei vem para alertar a todo o sistema comercial, industrial, que vive da recepção de pessoas, que tem uma lei estadual que garante a permanência desses animais, justamente por eles terem direitos consolidados pela nossa lei magna e pela lei infraconstitucional. A matéria que está pronta para ir a plenário foi aprovada com emenda substitutiva global do presidente da comissão, deputado Marquito, que retira a imposição de multa para o estabelecimento que não cumprir a nova lei. Quem não cumprir não será impositiva a multa, né? E isso fica mais tranquilo porque era um ponto que gerava muita polêmica, o texto trazia dessa dubiedade, agora a gente resolveu com o substitutivo global, foi aprovado por unanimidade na comissão e a gente espera que ele avance para ampliar esse direito que os animais têm adquirido, né, ao longo dos anos com a sociedade. Nessa reunião na Assembleia Catarinense, outros assuntos também estiveram em discussão. Na reunião da Comissão de Turismo da Assembleia Catarinense, os deputados integrantes da comissão aprovaram um requerimento do presidente, deputado Marquito, para a realização de 12 seminários que deverão percorrer todas as regiões do estado. O objetivo é debater e fomentar as promoções de hortas e compostagem nas escolas, tendo como público estudantes, professores e outros profissionais da educação. Para a formação sobre uma metodologia de aplicar a horta escolar e a compostagem como instrumento de educação ambiental, de promoção da segurança alimentar e nutricional e também do conhecimento sobre agroecologia. A gente entende que existem metodologias consolidadas de aplicação desse trabalho de horta escolar e compostagem nas unidades escolares que podem trazer muito mais humanidade, relação ambiental com as crianças. Então a nossa ideia é fazer no final do ano, entre outubro e novembro, para que os professores, educadores, secretários que passarem conseguir absorver esse conhecimento, construir esse conhecimento, para no próximo ano letivo aplicar nas suas unidades escolares, né? A comissão também aprovou outro requerimento do deputado Marquito para a realização de mais 12 seminários em todo o estado, com o objetivo de fomentar a transição ecológica, especialmente a promoção da agroecologia para a risicultura. A gente focou na risicultura, que é a produção de arroz, porque hoje tem um problema gravíssimo acontecendo na produção de arroz, especialmente do sul do estado, onde a contaminação dos fertilizantes químicos sintéticos e dos agrotóxicos tem trazido consequências para os peixes dos rios, das lagoas e também os peixes do mar. Então, eles têm identificado a mortandade da vida aquática por conta do modelo de arroz que é por imersão, né, e submersão de arroz irrigado, que a gente chama, e que a nossa estratégia com esses 12 seminários é discutir a transição agroecológica, dando enfoque na risicultura, mas algumas regiões que não são produtoras de arroz, teremos enfoques em outros tipos de produção agrícola, né? O deputado Marquito conseguiu ainda a aprovação de requerimentos para a realização de outros 3 eventos. Uma reunião ampliada para discutir o cenário de ações do homem que impactam a Lagoa do Sombrio, no município de Santa Rosa do Sul, e a Lagoa do Caverá, em Araranguá. Outra reunião ampliada que deverá discutir as atividades de extrativismo e manejo florestal em Santa Catarina, com a participação de um representante do Instituto do Meio Ambiente. E a exibição do documentário Colapso, com a promoção de um debate sobre as condições ambientais, saneamento básico, poluição e mudanças climáticas. Os eventos ainda não têm datas definidas. A Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação nesta quarta-feira com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos. Algo que
pode ajudar o vírus a se propagar com mais facilidade em humanos. Novos casos de gripe aviária têm deixado a área de saúde em alerta em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação com a atual situação. De acordo com um comunicado da entidade, o vírus H5N1 normalmente se espalha entre as aves, mas o número é crescente entre os mamíferos, que biologicamente são mais próximos dos humanos. O aumento de casos traz o medo de que o vírus se adapte para infectar pessoas com mais facilidade. Desde o final de 2021, a Europa vem sendo atingida por um dos piores surtos de gripe aviária, enquanto as Américas do Norte e do Sul também sofrem registros graves. Isso levou ao abate de dezenas de milhões de aves em todo o mundo, muitas com a cepa H5N1 do vírus, que surgiu pela primeira vez em 1996. Infecções foram relatadas em 26 espécies, incluindo martas de criadouros na Espanha e leões marinhos no Chile. O H5N1 também foi recentemente detectado em gatos na Polônia. Pessoas contaminadas podem apresentar infecções graves com alta taxa de mortalidade, em torno de 52%. Os casos humanos da gripe aviária são raros e geralmente resultado da exposição direta ou indireta a aves vivas ou mortas infectadas ou a ambientes contaminados. E a China teve uma queda de mais de 12% nas exportações em junho, em comparação com o mês anterior. As importações também tiveram uma queda. Essa é a segunda redução consecutiva e o sinal mais recente da desaceleração na recuperação econômica do país. As importações também caíram 6,8% no mesmo período, de acordo com a Administração Geral da Alfândega da China. As exportações representam o pilar do crescimento da segunda maior economia do mundo e estão em queda desde outubro do ano passado, com exceção para uma breve recuperação entre março e abril. A queda de junho foi mais expressiva que a do mês anterior e superou o resultado de 10% previsto por economistas entrevistados pela agência Bloomberg. A ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação, provocou a redução na demanda de produtos chineses. O porta-voz da alfândega chinesa também avaliou que os riscos ligados ao unilateralismo e ao protecionismo estão aumentando, o que provoca um impacto direto no comércio chinês. Candidatos nas primárias da oposição venezuelana participaram de um debate na noite de ontem. Eles concordaram em muitas coisas, entre elas a necessidade de unidade para derrotar o atual presidente. As primárias da oposição estão previstas para o dia 22 de outubro, mas enfrentam um pedido de proibição da Justiça. Muitos participantes também estão inabilitados a exercer cargos públicos, como Maria Corina Machado, Fred Surperlano e 2 vezes candidato Henrique Capriles, que se absteve de participar do debate. Mais obstáculos nos colocarem, mais empenho temos que assumir. As primárias vão ser em 22 de outubro e os venezuelanos vão eleger quem querem que seja a pessoa que enfrente e derrote Nicolás Maduro. Os candidatos concordaram na maioria dos temas de considerar como uma ditadura o governo de Maduro, até questões econômicas, passando pelo resgate da institucionalidade para sair da crise. A discordância ficou por conta das alternativas no caso de as primárias serem proibidas pela Suprema Corte, depois da impugnação da semana passada ou de o vencedor ser impedido de participar das eleições. Desde que iniciamos nossa participação nas primárias, estávamos conscientes do que iríamos enfrentar, que não era uma eleição convencional que se aproximava, provavelmente em 2024. Outro obstáculo é a designação de novas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral no Parlamento, controlado pelo chavismo. A nova direção do CNE vai ser responsável pela definição da data para as eleições de 2024, nas quais Maduro vai buscar um terceiro mandato de 6 anos. Henrique Capriles, que enfrentou Chávez em 2012, depois de vencer as primárias, e Maduro, 1 ano depois, decidiu não participar dos debates por considerar que não era o momento para mostrar as diferenças entre a oposição. E você vai ver a seguir. Após comprar Twitter, Elon Musk anuncia investimento em inteligência artificial.
Uma novela, um documentário e uma atriz brasileira estão na disputa pelo Oscar da TV e do stream. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Vem aí o maior festival de rock da região. Dia 15 de julho, a partir das 13 horas. O primeiro D20 Rock Festival. Serão mais de 25 artistas, músicos, bandas, flash tattoo, além daquele chopp de qualidade, eleito o melhor de Santa Catarina. Te esperamos para um dia de muito rock, aqui na sua Casa do Rock de Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas e 21 minutos. Elon Musk anunciou o lançamento da xAI, uma nova empresa focada em inteligência artificial, cujos detalhes devem ser revelados na próxima sexta-feira. O bilionário Elon Musk também entrou no segmento de inteligência artificial. O proprietário da Tesla anunciou nesta quarta-feira a criação da xAI. Musk explicou no Twitter que a ambição da xAI era entender a realidade. Uma sessão de perguntas e respostas foi anunciada no microblog para os próximos dias para falar sobre a recém-criada empresa de inteligência artificial. De acordo com o site da xAI, a equipe da empresa, liderada por Musk, é composta por renomados especialistas em inteligência artificial, incluindo alguns da OpenAI, criadora do ChatGPT, assim como o Google e da Microsoft. Há vários meses, o bilionário admitiu ter comprado uma grande quantidade de unidades de processamento gráfico, essenciais para o desenvolvimento de software de inteligência artificial, sem revelar o que planejava fazer com elas. A série da HBO Succession lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações. Uma novela, um documentário e uma atriz brasileira também estão na disputa pelo chamado Oscar da TV. Good morning and welcome to the nomination announcements for the 75th Emmy Awards. A série dramática que aborda os conflitos e ambições de uma família à frente de um império midiático lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações. Os indicados ao chamado Oscar da televisão americana, anunciados nesta quarta-feira em uma cerimônia virtual, colocam o aclamado programa na liderança da disputa pelo segundo ano consecutivo. Em seguida, vem The Last of Us, adaptação de um game produzido pela HBO, com 24 indicações. The White Lotus, que acompanha Ricos em Lugares Paradisíacos, recebeu 23 indicações, incluindo melhor série dramática e melhor atriz coadjuvante em série dramática para Jennifer Coolidge, que participou também da primeira temporada. A comédia da Apple TV Plus, Ted Lasso, que conta a história de um técnico de futebol na Inglaterra, voltou a se destacar e recebeu 21 indicações para levar a estatueta. Uma novela da TV Globo, um documentário e a atriz Letícia Colin representam o Brasil na disputa. A 75ª cerimônia de premiação Emmy está prevista para 18 de setembro, mas um evento emblemático é ameaçado pela situação em Hollywood. Enquanto os roteiristas organizam piquetes há mais de 2 meses nos arredores dos estúdios, o Sindicato dos Atores pode aderir à greve à meia-noite desta quarta-feira, se não chegar a um acordo contratual com os estúdios. Roteiristas e atores brigam por melhores salários e outros benefícios. A ONU anunciou nesta quarta-feira que o conflito de quase 3 meses no Sudão entre exército e paramilitares obrigou mais de 3 milhões de pessoas a abandonarem suas casas, buscando abrigo tanto no exterior quanto em outras regiões do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Organização Internacional para as Migrações. De acordo com a agência da ONU, o número de pessoas que fugiram para o exterior é de quase 724 mil e a marca de deslocados internos passa de 2,4 milhões. Egito e Chad são as nações que receberam o maior número de pessoas que tentam escapar da violência no Sudão. Desde 15 de abril,
O conflito que atinge o país opõe o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo. As Nações Unidas acreditam que o conflito deixou até agora quase 3 mil mortes, número provavelmente subestimado. E a Rússia vai considerar o envio de caças F-16 à Ucrânia como uma ameaça nuclear. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. A declaração, segundo a Rússia, é pela capacidade dos jatos de transportarem armas atômicas. Em entrevista ao jornal online Lenta.ru, citada pelo Ministério das Relações Exteriores, ele afirmou que a Rússia não pode ignorar a capacidade dessas aeronaves, antes de informar que fez advertências aos Estados Unidos, à França e ao Reino Unido. Lavrov também disse que os Estados Unidos e os satélites da OTAN criam o risco de um confronto armado direto com a Rússia, o que, na avaliação do diplomata, pode ter consequências catastróficas. O governo dos Estados Unidos rejeitou durante muito tempo o pedido da Ucrânia para envio de caças F-16 para evitar uma escalada de conflito, mas em maio cedeu às insistências de Kiev. O calendário de entrega dos aviões de fabricação americana e a quantidade exata de caças que vão ser enviados ainda não foram anunciados. A Ucrânia anunciou na terça-feira a criação de uma coalizão de 11 países para treinar os pilotos nos caças F-16. A passagem de um ciclone extratropical na região sul do país deixou prejuízos. A Defesa Civil registrou quedas de árvores, destelhamentos e milhares de casas ficaram sem energia elétrica durante o dia. A região sul do país sofreu mais uma vez as consequências de um ciclone. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, as rajadas de vento atingiram mais de 146 km por hora em Bom Jardim da Serra. No litoral do estado, várias casas foram destelhadas. O telhado desse supermercado, localizado em Imbituba, não resistiu aos fortes ventos. Já no Rio Vermelho, no norte da ilha de Florianópolis, essa escola municipal também foi destelhada. Em Chapecó, um vídeo mostra a placa invadindo o trânsito no município e atingindo o veículo durante a tarde de ontem. Na região, por conta do ciclone extratropical, as rajadas de vento passaram de 80 km por hora. Em Guaruva, a força dos ventos fez 2 caminhões tombarem na BR-101, entre a manhã e o início da tarde. Segundo a Celesc, por volta das 11 horas da manhã, eram cerca de 355 mil unidades sem energia. O último relatório apresentava 72 mil. Segundo a Defesa Civil, a previsão é que o tempo melhore a partir de amanhã. A partir do final da quinta-feira, esse ciclone extratropical já deve começar a se afastar, então, em direção ao alto mar, e as rajadas de vento elas devem começar a diminuir em todo o estado. Na sexta-feira, o avanço, então, dessa massa de ar frio deixa as temperaturas bem baixas em todo o estado, com valores podendo ficar negativos nas áreas mais altas da serra e com valores abaixo dos 5 graus entre o Grande Oeste, os Planaltos e o Alto Vale do Itajaí. O final de semana ele segue, então, com condições de frio intenso ainda entre as noites e as madrugadas, principalmente, e ao longo do dia, com o estabelecimento dessa massa de ar frio e o tempo mais seco, o sol aparece e as temperaturas ficam agradáveis em todo o estado. E a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul confirmou a morte de um homem após a queda de uma árvore sobre a casa dele na cidade de Rio Grande. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição daqui a pouco no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias em nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.